Olá, meus queridos amigos, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão maravilhosa do Espírito Santo se faça presente na minha e na sua vida, amém? Queridos, hoje nós estamos aí com este devocional já há algum tempo, não é? A respeito de uma pergunta e aplicando essa pergunta a diferentes personagens da Bíblia, né? E qual é a pergunta? Você já sabe, mas não me canso de responder. Mateus 27, verso 22. Lá diz assim: Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Inicialmente esta pergunta fora feita para a turba enfurecida, ensandecida, que queria tristemente a cabeça de Jesus, né? E aplicando essa pergunta a vários personagens bíblicos, já temos relatos de pessoas que aceitaram, de pessoas que não aceitaram, né? E as lições para a nossa vida, né? Hoje temos mais um personagem da Bíblia para a nossa meditação. Então abra sua Bíblia, abra seu coração e vamos juntos estudar um pouquinho a respeito dessa pergunta e o que podemos fazer para responder significativamente em nossa vida hoje, em 2025. Então abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 15, verso 11 até o 32. Ali é contada a história do filho pródigo. Temos quatro situações da vida do filho pródigo, né? A primeira delas se encontra logo no verso 13 de Lucas 15. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Ou seja, não sei se você conhece a parábola do filho pródigo, mas aqui é relatado que havia dois filhos, não é? Um pai tinha dois filhos e na hora dele, né, do filho mais moço, ele não estava contente, né, de viver na companhia do pai e do irmão e, portanto, ele quis sair. E saindo, ele pediu a herança, que é algo muito forte, porque em realidade ele estava pedindo a morte do pai, né, a cabeça do pai, né, e o pai ainda era vivo, claro, mas o pai, mesmo sabendo que o filho queria a sua morte, né, para poder repartir a herança com o irmão, né, mesmo sabendo disso, o pai ainda deu a herança para o filho, né, uma parte da herança para o filho, né? E dando essa parte da herança, logo o filho partiu de casa. E no relato diz que ele foi para um país, não um país longe, né? E ele começou a gastar dissolutamente, né? E aí é que vieram as consequências, né? Verso 14 ao 16 relata as consequências dessa má escolha, né? E sendo assim, né, ele vivendo para os prazeres da carne, gastando tudo o que ele tinha, né,
ele começou então a passar necessidade. Essa é a verdade, né? E aí então, numa certa ocasião, num certo momento, ele foi pedir emprego para alguém daquele país, daquela cidade, e esta pessoa deu a ele o emprego para cuidar de porcos. Outra coisa muito grave, né? Por quê? Porque além de pedir a morte do pai, ele agora estava infringindo uma lei de saúde, já que uma vez que o pai e os dois filhos eram judeus, né? E cuidar de porcos era uma coisa bem ofensiva, né, para os judeus, já que eles não comem carne de porco, né? E novamente o filho pródigo teve aí de se submeter a este serviço, né? E aí então enquanto ele lidava ali com os porcos, enquanto trabalhava, enquanto dava comida para os porcos, ele tomou uma decisão, né? E na Bíblia, na maioria das Bíblias, dependendo da tradução, e caindo em si, né? Aqui na minha Bíblia diz: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Então ele cai em si, ele reconhece que ele foi um tanto quanto inconsequente, né, nas suas atitudes, no seu comportamento, né? Ele foi um tanto quanto presunçoso, arrogante, né, em querer viver a sua maneira, né? Mas com as consequências e conforme a vida foi lhe apresentando dificuldades, né? Ele logo reconheceu que ele estaria em melhores condições na casa do pai. Então ele parte, primeiramente ele cai em si e ele fala que ele vai se levantar e ir para o pai, né? E na parte final ali da parábola, né, do filho pródigo, verso 20 a 24, temos o reencontro, onde o filho pródigo ele reencontra-se com o pai, né? E aí então ele, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe. Quem? O filho pródigo, né? Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Então aqui nós temos a atitude deste pai, né? Este pai, ele, ele viu, ainda que de longe, ele viu o filho vindo em direção a ele se compadeceu do filho, ele não só viu, mas ele se compadeceu, ele correu em direção ao filho e ele beijou o seu filho. Então ele tomou 4 atitudes para com o seu filho, né? Mesmo ele sendo desprezado no início, né? Mesmo o filho querendo a cabeça dele, né? Para ele poder depois repartir a herança, mesmo depois de tudo isso, no final, no reencontro, ele vê o filho, ele se compadece do filho, porque ao ver, a Bíblia não diz, mas ao ver, ele percebe que o filho não está em boas condições físicas,
e até emocionais também, né? Então ele vê, ele se compadece daquilo que ele está vendo, né? Ele corre, ele não anda, ele corre diferentemente, ele corre, ele acelera, né? Para poder, quem sabe, evitar que alguém veja ou que algum convidado veja alguma coisa. Ele quer impedir a humilhação, né? De alguma forma, o pai quer impedir que outras pessoas vejam a humilhação do filho, né? E ele abraça e ele beija o seu filho, né? Então esse é o reencontro maravilhoso deste pai para com este filho, que na verdade significa Deus para a humanidade, exatamente. Deus é o pai, a humanidade é o filho pródigo, e Jesus é esse filho que veio resgatar a humanidade perdida, que veio resgatar, que veio trazer sentido à humanidade perdida, né? Que veio conduzir, reconduzir a humanidade, os homens, ao caminho da luz, né? E hoje, essa pergunta ecoou na vida do filho pródigo. O que farei de Jesus chamado Cristo? Primeiramente, o filho pródigo rejeitou, mas no final o filho pródigo foi alcançado. Ele foi salvo. Ele percebeu que de alguma maneira ele não era feliz longe do Pai. E você? O que você fará de Jesus chamado Cristo quando achar que a vida é melhor lá fora, longe de Deus? O que você fará de Jesus chamado Cristo quando achar que a vida lá fora é melhor e longe de Deus? Meus queridos, não há vida melhor longe de Deus. Por favor, venha para os braços do Pai. Ele te anseia muito, ele te deseja, ele está de braços abertos, esperando por mim e por você. Não se esqueça, Jesus é o pão que você precisa, Jesus é a água que você precisa. Nós temos sede e Jesus tem a água. Nós temos fome e Jesus é o pão. Então não perca isso de vista. Não perca isso de vista. Vamos orar. Querido Pai, grato te somos, Senhor, pelo dom da vida e por tudo aquilo que o Senhor nos dá. Obrigado, Pai, por nos resgatar sempre, sempre, sempre. Ainda que humanos, falhos, pecadores, rebeldes, sempre fugimos de Ti. Por favor, Pai, não desista de nós. Por misericórdia divina, eu te peço, não desista de nós. Em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, Jesus é o pão e a água da vida. E quem for a Ele, jamais terá sede.